Terça-feira vocês sabem que é dia de fatos da semana. O Ministério Público Estadual denunciou 9 pessoas, entre elas o atual secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Clodoaldo Pelicioni, por improbidade administrativa pela compra de 26 trens novos que estão parados e sem uso. Segundo o Ministério Público Estadual, os 26 trens que estão parados e sem uso foram adquiridos em 2011 por mais de 600 milhões de reais para operar na linha 5 Lilás do metrô. Do total de trens comprados, 16 foram entregues, mas estão estacionados, sem funcionamento, espalhados em 3 pátios aqui na cidade de São Paulo. Os outros, que também estão prontos, aguardam um local para serem guardados. Esses trens, de acordo com o promotor Marcelo Milani, que decidiu entrar com ação pública para responsabilizar diretores do metrô e secretários estaduais, não podem operar nas demais linhas por uma diferença no tamanho das bitolas, que é a distância entre os trilhos. Na ação, ele pede a devolução do dinheiro aplicado na compra dos trens e multa por dano moral. Em nota, o metrô informou que prestará todos os esclarecimentos ao Ministério Público, mas destacou que a peça jurídica contém uma série de equívocos. Para conversar sobre o assunto, estamos recebendo o doutor Antônio Rittitelli, advogado, professor e comentarista político. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. E para esclarecer todas essas dúvidas, porque quando a gente fala em denúncia, assusta, é interessante averiguar todos os fatos e a parte, né, tanto da pessoa que está denunciando, que no caso é o Ministério Público, quanto de quem está recebendo a denúncia. Em relação a isso, o que consta na ação civil, o que consta de ilegalidade nessa compra dos 26 trens que estão parados, segundo o Ministério Público? Eu acho que é importante se saber preliminarmente a função do Ministério Público, que é exatamente fazer a denúncia. Sim. Preservar os direitos indisponíveis dos cidadãos, o patrimônio público, etc. Então, o Ministério Público está lá no papel dele fazendo a denúncia, que está aí, que está colocada. Por outro lado, a administração pública, o Poder Executivo, me parece que já fez a sua defesa, sim, apesar de, em alguns momentos, transparecer que eles não tiveram acesso ao processo. Mas, de alguma maneira, o presidente, o representante do Estado, no caso o presidente do metrô, se posicionou no sentido de dizer que há alguns equívocos, vamos dizer assim, nessa denúncia. Em relação ao que consta na ação. Em relação ao que consta. Então, entre eles, a diferença de bitola e quando foi celebrado o contrato, valores e etc. Tá, mas em relação à data que foi assinado o contrato, que foi em julho de 2011, eles constam, sim, que tem um erro aí, porque bem nessa data, parece que as obras da linha 5 Lilás estavam paradas, então não haveria necessidade de efetivar a compra dos trens. Parece que é isso que consta. Isso consta também, isso consta também, até onde se tem conhecimento. Mas acontece que quem que nasceu primeiro, né? A galinha, o ovo, e a coisa parece um círculo vicioso, porque o que tá em jogo aí, o que a gente tem que sempre lembrar, é o interesse público. Então, o povo, assim, São Paulo é uma cidade que é uma metrópole que é complicada na questão do deslocamento, sim, e do transporte público. A gente sabe da problemática. A problemática é enorme. E o povo não quer saber disso. O povo quer saber o seguinte, quando que nós vamos ter esses trens aí para podermos utilizar. Mas, doutor Antônio, você sabe por que as obras da linha 5 Lilás foram paralisadas em 2011? Você tem conhecimento exatamente disso? Por questão de outra denúncia. Então, quando há denúncia do Ministério Público, que houve naquela época, a administração pública, o Poder Executivo em si, tem que paralisar para fazer a investigação. E isso tem um lado que está correto, que é bom, sim, que é interessante para a administração como um todo, e tem um outro lado que burocratiza, né? Deixa isso meio que imobilizado, como a gente está vendo. Então, por outro lado,
implica nessas paralisações de obras, por exemplo. Então, se a gente for pensar, o metrô tem todas as justificativas possíveis para dizer, houve o atraso por conta da investigação, houve o atraso por conta disso, assim, assado. E acredito que quando você vai realizar uma compra de 26 trens, você precisa de um tempo para isso. Precisa. O que nós temos no nosso sistema, na nossa legislação, a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, é uma lei complexa. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo, vai ganhar, dentre os concorrentes que estão participando da licitação, aquele que tiver o menor preço. Menor preço. E isso implica, por exemplo, só para você ter uma noção, que de repente não é o que tem a melhor qualidade. Então, aí, às vezes, ganha o que tem menor preço, vai se realizar, Tem um processo de pesquisa, então, para realizar a compra, que no caso é que eles compraram do grupo CAF, mas, enfim, tem toda uma barganha aí nessa. Isso. E, de repente, aquilo não é o melhor produto. Ou seja, ele vai, em pouco tempo, vai se deteriorar, não vai atender a certas especificações. E isso é complicado. Então... Pela minha linha de raciocínio aqui, que eu estava tentando entender. Se você compra trens especificamente para uma linha que não está pronta, obviamente eles vão estar parados, né? Não vão estar funcionando. Então é isso que eu queria entender nesse meio caminho. A pergunta é assim, quanto demora o processo licitatório? Isso. Então aí você precisa, enquanto vai andando o processo licitatório, que muitas vezes demora meses e até um tempo assim, não razoável, além do razoável, você precisa ir aprontando o outro lado, porque, então, se você tem os trens e não tem a infraestrutura pronta, não vai adiantar. E se você tem o que está exatamente acontecendo? Você tem a infraestrutura... O que você está tentando me dizer é que é tudo bem complicado, que demanda tempo, pesquisa, aí tem os impasses. E a legislação é complexa mesmo. Então, na verdade, precisa-se encontrar mecanismos para que se burocratize menos e que a população não sofra, a comunidade não sofra com esses entraves burocráticos. Então, agora você entrou numa questão muito séria, porque, até porque isso é dinheiro desperdiçado, primeira instância. E se você for parar para pensar, eles fizeram a investigação na época, em 2011, e por isso que barrou as obras. Mas e a população? Porque os metrôs estão super lotados, eles precisam se locomover, é necessário isso. Eles não pensaram também em contrapartida o que a população está passando? Exatamente, esse é o ponto. Não foi pensado. Com certeza foi, porque uma das funções do Ministério Público é essa. Mas no frigir dos ovos, o que acontece no sistema, e o nosso sistema ele funciona assim ou não funciona assim, acaba tendo essas consequências que são imprevisíveis e muitas vezes você tem sim esse tipo de situação. Quer dizer, grandes sistemas de aparelhos, mesmo hospitalares, que ficam lá, que custaram bilhões e ficam lá enferrujados, parados, por causa da burocracia e desse impasse que a gente está exatamente passando novamente. É horrível pensar nisso, né? Você imaginar que tem milhares de pessoas precisando desse serviço e não consegue por conta de algo que seja tão burocrático. Mas agora, em relação à denúncia que foi feita, o que eles estão pedindo de indenização? Estão pedindo lá aproximadamente para os servidores, os agentes públicos, né, uma quantia lá próxima de 700 milhões. Porque foi investido 615 milhões nos Isso, aí tem mais uma multa que estão aplicando, né? E aí vai na base, na média, de 700 milhões aí para os 9 envolvidos, para os 9 denunciados. Ou seja, o Ministério Público acredita que esses trens estejam sendo desvalorizados, parados ali, enfim, né? Quando você for ver, precisa até de uma assistência técnica, não está usando, você precisa averiguar, fazer manutenção, locação de espaço, é uma série de fatores. Sim, e é uma questão muito sutil, porque você precisa, até para mensurar isso, você precisa de peritos. Exatamente. Para darem, assim, um parecer no sentido que, olha, isso aqui efetivamente está se deteriorando ou não, em que medida.
Não, ficou bem claro, doutor Antônio. Vamos trocar de assunto? Vamos. Vamos, porque, olha, o Rogério Rosso, apoiado pelo Centrão, ele foi derrotado por Rodrigo Maia na eleição para o novo presidente da Câmara dos Deputados. O cargo estava vago desde a renúncia de Eduardo Cunha, o que é chamado Centrão, né? Eu fico pensando, o que é esse Centrão? Como ele se formou? Qual é a sua real importância? Quem responde é a Roseli Coelho, cientista política e professora da FESP-SP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. O Centrão é um grupo de parlamentares, aproximadamente 220 parlamentares, que se formou mais ou menos em 2012, 2013, e eles são parlamentares de vários partidos, uns 3 ou 4 partidos médios, como o PSD, por exemplo, como o PP, o Partido Popular, e os outros partidos nanicos. São 13 partidos que compunham o Centrão. E a forma de atuação deles sempre foi trocar apoio para aprovar medidas que o governo queria, anteriormente o governo Dilma e mais recentemente o governo interino do Temer, trocar o apoio por emendas parlamentares de cada parlamentar e por cargos comissionados. Essa prática política, vamos dizer, perniciosa, mas é o que existe. Tudo indica que eles deixaram de existir, vamos dizer assim, com a renúncia do Cunha ao cargo de presidente da Câmara. Mas a verdade é que as pessoas que acompanham a política em Brasília dizem que eles estão lá, identificáveis, prontos a emprestar o apoio deles desde que haja um novo acordo com o Planalto, com o Poder Executivo, um acordo que os favoreça. Roseli Coelho, muito obrigada pelas informações. Agradeço a FESP-SP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, como eu já falei. O site é www.fespsp.org.br. Obrigada mesmo pelos esclarecimentos, porque ficava confuso, né, para as pessoas, para os brasileiros, o que é, afinal de contas, esse Centrão. Muitos nomes, né, mais fortes assim, desse chamado Centrão dizem que estão perdendo a força agora com esse novo cenário político na Câmara dos Deputados. Você acredita nisso? Acredito, é um fato natural que acontece no nosso parlamento, no nosso sistema. Nós tivemos um nome idêntico na época do governo Sarney, de 85 a 89, também havia lá um chamado Centrão. O que significa isso, esse grupo de parlamentares dentro do parlamento, do Congresso? Né? Significa que o nosso sistema presidencialista, então o presidente governa, precisa de apoio no Poder Legislativo. Quais são as funções do Poder Legislativo? 2 básicas, que é fazer leis, né, e fiscalizar o Executivo. Sim. Exatamente isso. Então, o Executivo, ele precisa, de alguma maneira, ter apoio no Parlamento, né, são as chamadas bases. As chamadas bases. Então, essas bases são, no caso do Centrão, na outra oportunidade, nessa está se repetindo, é formado basicamente por parlamentares, por deputados chamados, apelidados do baixo clero, assim, deputados que integram partidos menores, sim, de não tanta relevância. Mas isso é normal e realmente o que deve acontecer agora, inclusive com a eleição do novo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, é que vão se formar outros grupos, vão se aglutinar outros grupos de interesses comuns. Então quer dizer que se o Centrão desaparecesse agora, rapidamente outros grupos se formariam? Com certeza, já estão se formando. Acontece, ele nem... Já estão com o bolo pronto, né? Exatamente, ele nem desaparecer, mas você tem a certeza que já há outros grupos, e aí pode ser que tenha outros nomes, outros apelidos, né? Mas é normal. Em relação a essa mudança, essa eleição, né, agora do Rodrigo Maia, qual foi o posicionamento do presidente interino, Michel Temer? Ele gostou, achou pertinente, vibrou com esse resultado? Eu vou te dar a minha opinião pessoal. Com certeza ele gostou. Tá. Ele tem no Rodrigo Maia um grande aliado. Ele precisa, então, como você percebe, do Poder Legislativo, né, de ter uma sustentação de base ali para poder governar, para poder fazer um governo de coalizão.
E eu tenho certeza, mesmo que ele não declare, porque ele é um homem bastante político e muito preparado, na minha modesta visão, é até um constitucionalista, ele gostou muito, sim. E vai utilizar, e para a população, para a sociedade brasileira, eu acho que vai ser muito importante, porque esta relação entre o executivo e o legislativo, ela é benéfica quando isso funciona. É uma relação fácil, a gente poderia dizer agora, não tem implicações. Isso, ela é mais fácil, ela é mais natural. Eu percebo que quando o governo tem medidas a tomar, quando chega na Câmara dos Deputados dá uma travada. É muito importante que tenha essa fluidez agora, a partir de agora eu acredito que vá ter com o Rodrigo Maia, e é importante a gente ter essa força unida, precisa fazer isso, então não vamos criar caso para obter apoio lá na frente só para ganhar um voto. Vamos fazer acontecer realmente para a população. Exatamente. É que no sistema presidencialista é normal os parlamentares ficarem barganhando, não é? Mas quanto mais rápido isso acontece, quanto mais rápido as propostas, aquelas de interesse público sejam aprovadas, melhor para todo o Estado brasileiro, para a população, para todo mundo. E o Eduardo Cunha, hein? Como que fica nessa história? Se esgotaram os recursos dele? O que restou agora para ele nesse cenário tecnicamente político? ele tem recursos ainda, porque ele pode recorrer e continuar recorrendo. O nosso sistema permite isso de alguma maneira, né? Agora, politicamente, a impressão que eu tenho é que ficou difícil para ele. Eu acho que, no lugar dele, eu, em particular, renunciaria, além da presidência, ao mandato, para ele poder depois voltar e tentar a carreira, continuar a carreira. Porque dessa forma, ele corre um grande risco de sofrer uma derrota acachapante, humilhante no plenário da Câmara. Sim, é complicado, porque se fechou o cerco para ele, né? Pelo que vem sendo noticiado. Doutor Antônio Rittitelli, muito obrigada pelas suas informações. Eu vi que você trouxe um livro. Trouxe, aliás, eu trouxe para mim presente. É um livro que ótimo! Que fala exatamente sobre a responsabilidade civil dos agentes públicos, dos servidores públicos, não é? E esse tema em particular, os dois, mas em particular essa questão do metrô, então a responsabilidade civil do Estado representado pelos seus servidores, pelos agentes. Sim, conhecimento nunca é demais, né? Ainda mais a gente sabendo o que eles devem fazer, né? Para cobrar e ficar perto. Falou, tem que fazer assim. Isso. Doutor Antônio, obrigada. Quem quiser conversar com o doutor Antônio, lá no Facebook, doutor Antônio Rittitelli, tá? Rittitelli com 2 Cs, doutor Antônio Rittitelli. Muito obrigada, adorei o presente. Agradeço. Imagina. Vou ler inteirinho. Obrigado, obrigadão. Adorei.